Vem
Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens
nós, eles então nos teriam engolido vivos. Então as águas teriam transbordado sobre nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, Jesus. Você sabe por que você está aqui agora neste momento? Mediante esta palavra, você entendeu por que você está aqui neste momento? Glória a Jesus. Olha o que diz aqui: o laço quebrou. O laço quebrou e nós escapamos. Aleluia, Jesus. Quem quebrou o laço? Quem quebrou o laço? O Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E por o laço ter sido quebrado, é a razão de nós estarmos aqui nesta noite, adorando, glorificando e exaltando o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o Senhor nesta noite tem algo maravilhoso, especial para você. Deus conhece o coração, Deus conhece o sofrimento. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor, como diz o Salmos 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Irmãos, eu fico pensando, por que sofrer? Por que sofrer? Se nós temos o Senhor Jesus ao nosso lado, que tudo faz por nós, tudo pode por nós, por que sofrer? Então somente devemos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esquece o passado, esquece o que aconteceu. Vamos viver o presente. Vamos viver a misericórdia plena do Senhor neste momento sobre as nossas vidas. É isso que o Senhor requer de cada um de nós. Esqueça o passado, o sofrimento. Olha para o presente, que o Senhor é com cada um de nós nesta noite, para nos abençoar, para nos fortalecer. Amém? Glória a Deus. Uma bênção rever o Senhor aqui, viu? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Eu vejo em teu rosto sinais de desgosto, porque estás assim. Cristo também sofreu, padeceu e morreu para salvar a ti. Levanta a cabeça, te anima e te esqueça de tudo que aconteceu. Entregue a Deus os teus problemas e Ele os vai resolver. Deixa cair as tuas lágrimas e para de ti lamentar. Cristo é quem garante a vitória, e por fim estaremos com Ele em glória. Toda luta ela vem passa em você. Canta o hino da vitória, e um dia você deixará de ter grandes lutas, porque estará com Ele, Cristo Jesus. Ouça, filho meu, olha Deus falando contigo. Este teu sofrer breve ficará. Eu serei contigo, serei teu abrigo, por onde andares.
carnezinho hoje ele te mostra o que é amor. Aleluia. É mais ou menos assim, ó. Este sangue carmesim, ele me purificou. Este sangue carmesim me mostrou que é o amor. Este sangue carmesim tem poder para curar. E está curando aqui nessa noite. Esse sangue carmesim tem poder para perdoar. Clame agora pelo sangue, sangue puro carmesim. O inimigo não aguenta e ele tem que sair. Clame agora pelo sangue, sangue purificador. Aleluia. Uma gota desse sangue pode dar vida ao pecador. Quantos acreditam que Ele está dando vida aqui nessa noite? Levanta a mão direita, a mão esquerda e sinta a presença de Jesus aí. Eu não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade, mas sabe que Ele manda levantar a cabeça hoje. Aleluia. Este sangue carmesim tem poder para curar. Este sangue carmesim tem poder para perdoar. E ele ora por sangue, sangue puro. Quando eu ia embora, pastor Samuel, pastor Jeremias, amava me ouvir cantar esse hino. Eu sinto a presença de Jesus aqui, irmãos. Eu sinto a presença dele aqui. Clame agora pelo sangue. Oh, aleluia. Sangue purificador. Uma gota desse sangue pode dar vida ao pecador. Uma gota desse sangue pode dar vida ao pecador. Que Deus abençoe meus irmãos aqui nessa noite. Pastor Jeremias deixa muita saudade, mas eu sei que onde ele estiver agora, ele está muito alegre e está ouvindo essa canção nessa noite. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Ouço que faz seu nome para mim.
e as ondas do mar, e trago nos braços os sonhos singelos, a vida eterna que anelo por fé. Eu trago no peito, guardada lá dentro, a paz que no centro de mim norteia meu corpo, dirige meus passos, transforma fracassos em glórias sem fim. Hoje Jesus está comigo, posso tê-lo junto a mim. Sinto segurança, vivo de esperança e quero seguir sempre assim.
ele está tirando os dias de descanso, por esse motivo ele não está conosco. Mas a obra continua. Está aqui o nosso pastor, e nos ajuda o pastor César. Bem, pastor César, nosso pastor está aqui. Glória a Deus. Pastor Jacó, pastor César. E também, cadê o evangelista José Mendes? Faz favor. Evangelista José Mendes também está conosco aqui nesta obra. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, nosso pastor Jacó também está tirando um merecido descanso. Obrigado. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres porque nós sabemos que Jesus está aqui, né? Eu acredito que todos que vieram, saíram das suas casas, vieram para adorar a Deus. Porque não adianta vir só para a igreja. Você tem que ter um propósito. Eu vou lá adorar. Eu vou lá louvar. Por que você tem que ter um propósito? Porque Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Não falta mais nada a se cumprir. E Jesus vem. E oxalá que todos que estão aqui possam subir. Porque Jesus vai vir. E eu não sei se o pastor Samuel lembra daquele CD, A Última Trombeta. Uma irmã que era da igreja, ela ficou. Aí ela ajoelhou naquela passagem e ela falava assim: eu não sabia que as mínimas coisas me impediriam de ir ao céu. E é desse jeito. Temos que estar preparados. Temos que estar adorando, louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Eu recebi uma mensagem lá na internet que falava assim: vá no banheiro, vá orando, vá fazer comida, vá orando. Tudo que você tem que fazer, você tem que ir orando, porque a coisa não está fácil. O inimigo está atirando de todo lado para derrubar, para fazer. Olha, quando uma pessoa está doente, não é por acaso, é o inimigo. Ele fica satisfeito quando um servo de Deus chora, quando um servo de Deus sente dor, certo? Então nós temos que estar orando todo o tempo para que o Senhor nos guarde, nos livre e que nós possamos subir naquele grande dia. Mas também pode acontecer de não subir e antes, né? Antes a pessoa morre. Aí já foi, entendeu? Então nós temos que estar preparados. O crente tem que viver preparado 24 horas, esperando a vinda do Senhor. Aqui no Provérbios, o capítulo 23 e o verso 26, fala assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O Senhor Jesus está pedindo a você, a mim, o coração. E quando a gente entrega o nosso coração ao Senhor, a nossa vida fica mais fácil. Eu costumo ensinar para os meus adolescentes que quando a gente entrega o coração ao Senhor, Ele cuida de nós, né? Não pode ir para a igreja só porque o pai mandou, a mãe mandou, mas tem que ir porque entregou o coração a Jesus, tá? E que Deus abençoe a todos. E fiquem firmes, porque Jesus está voltando, tá? Ele pode voltar para você ainda hoje, para mim, agora à noite, daqui a pouco, mas Ele está voltando para todas as pessoas, para todos que estão esperando. E é um prazer ver vocês, conhecer. Eu estava pensando ali, o Jeremias, o irmão do Joel, ele partiu para a glória. Aí eu fiquei pensando, ele viu minha mãe lá, ele viu meu pai, eles estão juntos lá. A irmã Maria Linhares partiu também, tem pouco tempo, e ela encontrou meu pai lá, minha mãe, e ela viu Jeremias, porque é desse jeito. E se você está preparado, quando você partir, você vai encontrar com seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe. Quero louvar a Deus com o hino da harpa.
Glória
eu receber no Calvário me gloriar. Amém. Seja glória a Deus, seja glória a Deus, seja glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade, obedecer e se aplausos eu receber no Calvário me gloriar. A Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória para sempre. Seja glória a Deus, seja glória a Deus, seja glória para sempre. Para Quero convidar o pastor César, que estará orando, apresentando o pastor Samuel, que estará pregando a palavra do Senhor nesse momento. Amém. Quantos vieram essa noite para ouvir a voz de Deus? Deus quer falar contigo. Amém? Coloca a mão no teu coração, vamos orar, porque a palavra já foi revelada no coração do servo de Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, mais uma vez nós somos gratos ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor preparou uma maná celestial, Pai. E nessa noite nós queremos para ser alimentado pela Tua palavra. Eu te peço, para Deus, derrama a unção, o poder, a graça sobre a vida do Teu servo nessa noite, Pai. E a Tua palavra venha penetrar corações nessa noite, Pai. Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Nós vamos sair daqui revigorado, restaurado pelo poder da Tua palavra. Para o mundo, a palavra do Senhor, a palavra da loucura, para nós que queremos é o poder de Deus. Derrama o poder neste lugar, Senhor. Enche a tua igreja da Tua glória. Fala através da vida do Teu servo, no nome de Jesus. Pastor Samuel, com a palavra dessa noite. A paz do Senhor, queridos. Vai tudo bem? Jesus pode voltar agora. A minha alegria de poder rever aqui os nossos amigos, pastores e cantores. Quero até agradecer pela brilhante ideia que o pastor Joel, mas após Anselmo tiveram, de fazer um culto desse, um trabalho desse. É claro que a direção lá dos varões, mas muitos cantores, achei lindo. Todos cantaram muito bem, tão bem que eu não vou cantar. Interessante que aqui o culto é 9 horas, né? 9 horas. Eu me lembro que um pastor foi pregar e perguntou ao pastor da igreja: até que hora eu posso pregar? E já era quase 9h30. Ele disse: não, meu querido, o senhor pode ficar à vontade. Olha, tanto que você quiser, só que 9h30 o pessoal vai embora. Entenderam? Mas é lógico. Dá uma olhadinha no relógio, gente. É lindo, né? Mas parabéns. Os trabalhos que os irmãos fizeram aqui de música é até difícil, né, irmãos? Conseguir a agenda de cada um desses
Para mim não foi difícil, não. Eu só deixei o hospital para vir aqui, viu? Minha esposa ficou lá internada, desde terça-feira. Mas eu creio na presença do Senhor, que o internamento da minha esposa não vai prejudicar a mensagem que o Senhor tem nessa noite. Aí eu conversei com o pastor, ele disse assim: pastor Samuel, fica tranquilo, que se a mensagem durar até meia-noite, eu fico calado. Bom, vamos fazer o seguinte: cadê o tema? Eu pedi para, se puder apagar essas coisas aqui do culto, por favor. Tem como? Aí você já coloca o tema, aí fica na inteira. O tema aqui, irmãos, ó, é a tríplice missão da igreja. Diga comigo, a tríplice missão da igreja. Pensa bem, a missão da igreja não é do individualismo, porque quando nós somos chamados, tem também 3 fases para quem é chamado para fazer a obra de Deus. Por exemplo, a igreja é uma tríplice. Primeiro ela é chamada para adorar. A irmã Raquel até falou muito bem aqui. Nós saímos de casa para adorar a Deus. Eu ouvi bem a irmã Raquel. Isso foi do Espírito Santo, porque o início aqui, a igreja foi chamada para adoração, é a primeira coisa. E o que é adoração? É isso que está acontecendo até agora. E poderia continuar, porque tem mais cantoras, e agora eu ouvi a irmã Rosa cantar aqui individualmente. Então, eu nem vou cantar também, porque é o tempo. Aí a adoração se adora cantando, se adora orando, ministrando, entregando ofertas, dízimos, tudo é adoração, vigílias, isso tudo é adoração. E principalmente como se faz, como está escrito, cadê aqui? Vamos lá. João 4:23. Eu gostaria que todos lessem comigo. Vamos lá? 2 e mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores. Vamos lá. Aí tem 2 coisas aí na adoração. João está dizendo o seguinte: olha, em que os verdadeiros adoradores do Pai, em espírito é uma coisa, e é verdade outra. Porque às vezes estamos orando e pensando numa outra coisa. Às vezes estamos ouvindo a palavra do Senhor e essa palavra não vai funcionar porque estão pensando uma outra coisa. O Senhor não recebe. Tem que adorar em espírito e em verdade. O que é isso, pastor Samuel? Em espírito, porque eu estou ligado. O pastor outro dia estava falando numa preleção que tudo que se vai pregar, dar um testemunho, cantar, envolve o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é a presença dele, queridos. É a presença dele. Eu aprendi isso. Então, que adorar o Senhor tem que ser no Espírito, que é a presença dele, e com verdade. Eu tenho que desligar, queridos, de tudo aquilo que eu preciso fazer, também pensar, porque às vezes nós dobramos até o joelho e começamos a orar, mas pensando em outra coisa. Então, nesse caso aqui, eu vou provar para vocês o que acontece na adoração. Vamos lá, tem um outro texto aí, por favor, coloque para mim. Está lá em Atos, é isso mesmo? Eu aprendi a fazer um trabalho desse assim, porque a igreja participa melhor, que a igreja lê também, sabe? Vamos lá? Está em Atos, no capítulo, passei para ela. Ó, esse é um dos versos, eu vou ler que seja mais. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com vara. O outro texto, veja só agora. E perto da meia-noite, vamos falar comigo? Paulo e Silas, vamos lá. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E agora? E os presos que estavam com eles ouviam. E quando eles cantavam, pensa bem que o que está acontecendo até agora é muito poder, irmãos. Porque louvar a Deus e cantar é a presença de Deus. E
Paulo e Silas estão ensinando aí, porque eles cantavam e oravam. O que aconteceu? Tem o terceiro, passa o versículo aí, minha filha, na frente. Mais um. Paulo e Silas cantavam por quê? Eles estavam presos. Olha aí. Olha só. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. Presta atenção. Se abriram todas as portas, não saíram. E foram soltas as prisões de todos. As portas se abriram e foi aberta a prisão, mas ninguém saiu. E quando o carcereiro observou que estava aberta as prisões para aquilo que ele ganhava para fazer, abriu as portas. E ele pegou a espada e quis se matar por causa disso. E Paulo gritou: pera, não é isso não, calma. As portas se abriram porque a palavra de Deus diz agora em Apocalipse para nós, naqueles dias, ele disse: a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas aquele abre também ninguém fecha. Vocês não vão dar conta de fechar essa porta da prisão. Sabe por quê? Quem abriu ela foi a oração e o louvor. Você pode falar a Deus nessa noite o poder da oração que faz. Poder da oração e do louvor. Estamos cantando isso aí. Esses hinos até ajudamos a cantar alguns deles. E Paulo Silva falou para ele: não faça mal algum, fique tranquilo, estamos todos aqui. Os que estavam presos obedeceu. E Paulo disse: tem uma coisa, os magistrados não tiveram poder para isso, porque a Bíblia, na palavra, nos diz que Deus é que autoriza as autoridades a fazer isso. Eles, o povo, estavam preocupados por causa da palavra de Deus sendo pregada por Paulo e Silas. Então foram os magistrados e prendem esse povo, e prenderam. E Paulo e Silas estão tranquilos, dizendo: as portas não vão fechar, não vão ficar aqui, porque quem prendeu a nós vai ter que vir aqui soltar, porque nós não quisemos entrar aqui e ficar preso, não. É por causa da palavra de Deus. E a própria oração e louvor quebrou as barreiras da porta. Cadê os crentes nessa noite para adorar o Senhor em espírito e verdade? Eu vou orar daqui a pouco, não dá para sair muito desse texto não, porque eu me lembro que um dia eu estava cantando e pregando, foi preso, e lá eu conheci em Roma, irmão, as barreiras onde Paulo e Silas foram presos, colocados embaixo do local, onde eles eram presos, amarrados pelos pés. Eu conheci isso lá em Roma. Eles levavam preso e prendiam embaixo, e tinha um lugar onde colocava água, espécie assim de não sei se não vão entender, um coxo onde coloca coisa para os animais, despejava água, e ela descendo assim por uma coisa sinuosa, até caindo lá embaixo para dar água para os presos. Paulo e Silas estavam ali, mas acontece que ele falou a mesma palavra. Ele disse: olha, nos prenderam, mas para sair daqui, nós não saímos daqui aleatoriamente de qualquer forma. O povo precisa saber que nós fomos presos pelos magistrados, mas eles têm que saber que nós fomos soltos também pelos magistrados. Eles têm que saber que nós não entramos aqui e saímos de qualquer força, porque nós obedecemos a autoridade. Irmãos, isso aqui é lindo. Respeitar o que Deus mandou é a coisa melhor que tem. Respeitar as autoridades. Paulo era preso, os crentes eram presos, mas quando era liberto, eles não saíam assim correndo de qualquer forma. Teria que ir lá os magistrados e avisar: nós vamos soltar por isso e por aquilo. Então começaram a aprender o que é servir a Deus. A primeira missão da igreja é a adoração. Aprendam isso comigo nessa noite. A adoração é o primeiro louvor. Marcão, você foi feliz nisso. Nós saímos de casa primeiro para agradecer a Deus, adorar a Deus, cantar os melhores hinos que nós temos. Um prazer ver aqui nossos irmãos aqui cantando e louvando a Deus, até mesmo com o hino que Deus dá. Isso é inspiração que veio do céu. Continua cantando no Carlos. Fiquei animado de ver a sua voz aqui nessa noite. Os demais irmãos que cantaram aqui, as vozes lindas. Às vezes o som não ajuda muito, mas o Espírito Santo de Deus, quando ele entra em ação, as coisas ficam lindas. A gente escuta alguém falando em língua estranha. Eu já ouvi que na igreja de Deus pregando, irmãs falando em língua. Isso é coisa linda. Isso é a presença de Deus. Quando se diz que o Espírito de Deus está presente, é a presença dele.
chamada de membros, mas quando é membro é diferente. Membro é diferente, ele é chamado para ser salvo, depois é chamado para poder trabalhar, e em terceiro é chamado para prestar conta. Isso é individual para nós, queridos. Você tem uma chamada, se não canta, nem prega, não paga, você tem os cultos todos os dias. A maneira de você sair de casa e vir para a igreja é sinônimo que Deus está te usando. Não pare de fazer isso. Quando sair de casa, vem carregar um folheto, vem alguém, olha, eu quero te falar sobre isso aqui. Não precisa pregar, não, entrega uma coletânea de verso, porque vai funcionar, porque essa é uma das fases da igreja. A igreja é um coletivo, então nesse coletivo chama-se para adorar, em segundo chama-se também para nós fazermos a comunhão. Isso é a segunda parte da igreja. Se não houver comunhão, o povo vai se esfacelando. Eu já vi muitas pessoas saírem da igreja porque não tem comunhão. Tem crentes que chegam na igreja, aqui é uma benção. Eu não estou fazendo apologia de outros, mas eu conheço a igreja de Deus, sempre é uma benção. Cumprimenta, agradece, é uma benção isso aí. Eu fico feliz quando sou convidado para vir aqui pregar, porque para mim não tem liturgia diferente, não. Servir a Deus não tem diferença, é um Deus só. Se é um só, a Assembleia de Deus eu estou ali, mas a igreja é de Deus, então eu estou aqui. Vou louvar a Deus, vou cantar, vou pregar, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Então não tem que mostrar nenhuma teologia, ou às vezes até mesmo a sua gramática de como deve servir a Deus. Tem pessoas que montam diferente e querem fazer diferença. A igreja não tem isso, queridos. Nós fomos tirados, percebe essa palavra aqui, nós fomos tirados de dentro do mundo para fora do mundo. Eu estou aqui como se fosse, nós fomos saídos de dentro do mundo para fora do mundo, e de fora do mundo nós fomos chamados para dentro da igreja, e a igreja continua no mundo, mas não se mistura com o mundo. Ela tem um gesto de pregar, ela tem um gesto de adorar, ela tem um gesto de fazer as três fases que ela tem. A primeira se é adoração, na segunda estão pensando que é comunhão, e a Bíblia diz que tem que haver comunhão. Eu posso estar em qualquer outra escrita na parede, igreja, eu vou dizer a minha denominação, mas se outra igreja também é o mesmo Deus que serve, então eu vou abraçar, eu vou mostrar a minha comunhão. Você não está aqui individualizando, você está somando, nós estamos somando, irmão Carlos, estamos somando aqui, pastor Laurentino. O seu louvor vai mexer, o diabo tem raiva disso, ele tem montado tanta coisa para atropelar o que é o louvor. Outro dia eu estava em casa já quase 11 da noite, ouvi um barulho, irmãos, lá na porta de casa. Eu olhei, veio correndo a Sâmina, e a Alessandra disse: pai, acontece que eu vou parar o carro aqui na porta agora. Eu falei: como assim? Eu ouvi um barulho de pneus gritando, saindo, vou procurar. Eu disse: calma, não é assim não, o inimigo provoca, mas nós vamos orar aqui agora, filha, peraí. Estava eu e minha esposa, entramos lá no meu carro, chamei as duas e vamos orar. Ela disse: não, nós vamos sair daqui, vamos procurar para esse negócio. Fica tranquilo, não é bem assim. E já estava dando quase meia-noite, e eu disse assim: Jesus, eu te conheço porque tu és um Deus poderoso, tu és um Deus Filho, tem Deus Espírito Santo, Deus Filho e Deus Pai, tu és um Deus poderoso. E eu estava orando, eu disse: para agora, aonde esse carro te depara isso agora? E quando eu olhei assim, eu terminei a oração, eu falei: Nela, você pode dormir, está tudo bem. Mas que dormir, pai, vamos procurar esse carro. Para dormir, pode ir para o seu quarto. Foram as duas, e eu entrei no meu quarto com a minha esposa. De repente o telefone bateu, era o policial. Aí mora a Alessandra. Eu disse: olha que oração está fazendo. Na hora, irmãos, que eu estava orando com elas, a polícia com um carro parado lá em cima, perto da Brasília, lá saindo, e disse assim: esse carro aqui está estranho, o carro branco que era passado, e estava dentro do carro 2 camaradas na frente e 3 meninas de menor atrás. A polícia viu aquilo ali e começou, e quando eles abasteceram para sair, a polícia foi atrás e começaram a trocar tiro. A polícia atirava o pastor Laurentino, que batia no canto da mala traseira, e a bala saía, e não pegou nenhum deles, mas uma hora a bala pegou no pneu e furou. Ele subiu ali para o lado ali do Novo Gama, aqui para subir para a Tele Brasília. Quando vai sair dali do Bandeira
parte de cima, eles param com o carro lá embaixo, e a polícia traz um holofote já quase 1 da manhã, e diz, eles estão assaltando esse carro, e quando a polícia botou em cima, já deu um tiro para cima, os camaradas que estavam ali a volta e correram no mato, e ficou as 3 meninas, e aí daí a pouco o telefone ligou, e eu disse assim, aí que hora Alessandra assim, então por favor, venha, nós estamos segurando um carro aqui com o nome de Alessandra, ela minha filha, foi lá, eu cheguei e vi tudo por cima acontecendo, eu disse, Jesus, pode ter acabado o carro que foi, eu só te adoro por causa da oração, a conversa com Jesus é diferente, o inimigo pode se levantar como corrente de água, mas apagará contra ele a bandeira do Espírito Santo de Deus, que é a presença dele. Quantos estão aqui que vieram para adorar a Deus? Quantos aqui falam língua estranha? Quantos aqui gostam de oração? Continua fazendo isso. A tua casa é uma casa de oração, é uma casa de oração e de adoração. Então, se o tema é adorar, e é também, na terceira, é a evangelização. Então, a igreja é chamada para poder adorar a Deus, a adoração, depois a comunhão faz parte até da ceia. Jesus disse assim lá em 1 Coríntios 11, 23, vai dizendo, Paulo, dizendo, olha, eu aprendi do Jesus e eu também te ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão inteiro, dado graça, partiu e disse, olha aí a comunhão, partiu e disse, tomai e comei, esse é meu corpo que é partido, eu gosto de fazer isso todas as vezes que comer do pão. E ele volta depois e diz, olha, e isso aqui agora, ele pega o cálice e disse, esse aqui, depois de ter cegado, ele faz também oração semelhantemente, a Bíblia diz, então que ele orou pelo cálice e disse, esse aqui é um novo testamento no meu sangue. Irmãos, isso é lindo, para quem serve a Deus sabe que é o poder do nome do sangue, ou quando está orando e dizendo, no poder do nome do sangue, do sangue do nome do sangue, e agora ali Deus vem enchendo a igreja, porque sabe desse texto que é da comunhão, a ceia faz parte da comunhão. Jesus falou lá em São João, dizendo assim, aquele que não participa do meu sangue e da minha carne, não tem parte comigo. Pode adorar a Deus nessa noite, igreja, pode adorar, nós fazemos parte, porque nós participamos do pão e do cálice também. E se tem alguém que ainda não fez isso, faça, procure um jeito de adentrar e tomar ceia, porque isso faz parte da comunhão, é uma das tríplices mandamentos da igreja. Então, primeiro é a adoração, segundo é a comunhão, terceiro é a evangelização. A evangelização não é tão difícil. Outro dia eu ouvi o meu pastor dizer, olha, é tão fácil pregar a palavra de Deus. Você chega perto de uma pessoa e pergunta, olha, você já é cristão, já é crente, conhece a Jesus? Não. Olha, você precisa aceitar. Mas como aceitar? É porque eu aceitei e ele salvou minha alma. Olha, o que é isso? Salvou a alma. Aí ele explicou, ele disse, você tem que assaltar porque também ele salvou a minha família. Como a família? A minha família, por causa dele salvar, eu preguei, ele aceitou, a minha família toda é salva. E ele vai contando a experiência dele. Quando nós contamos a nossa experiência dentro da Bíblia, fica tranquilo, porque o Espírito Santo começa a agir na vida da pessoa que ainda não tem Deus. Eu fico admirado em ver Jesus, quando ele pega com 12 anos, ele estava no meio dos doutores, e os doutores admiraram a inteligência de um menino de 12 anos. A inteligência de Jesus vai em Lucas capítulo 2. A inteligência não se evangeliza assim aleatoriamente, irmãos. Evangelizar tem que orar, tem que pedir a direção. Paulo fazia isso, está lembrado lá em Atos. Ele saía, chegava no lugar, o Espírito dizia, não entra não, que eles vão te pegar. Não entra ali, embora, lá na frente, agora vamos entrar. Paulo, Silas e o próprio irmãos que estavam com ele. O Espírito Santo dizia, não entra, que aqui não é da tempo. Mas teve uma hora que o Espírito Santo falou, agora você entra, porque tem alguém aqui para ser salvo. E quando ele atravessou a Macedônia, evangelismo teve que atravessar, irmãos, mas tem que orar, porque se não orar, nós estamos totalmente desarmados, porque a oração de um crente que sai para evangelizar é o joelho, porque quando o crente cai de joelho, não tem nada para temer. Eu não tinha ouvido um irmão pregar isso, olha, quando um pássaro, eu comecei a lembrar quando era criança, eu vi no galinheiro lá na chácara dos meus pais, pegava um frango, eu mexia com a perna dele, quando eu
enquanto aquele frango, a galinha, uma ave, vai posar para poder dormir, automaticamente a sonha fecha, pode vir o vento que vier, vem a tempestade que for, ele balança para lá, dormindo e não cai, porque automaticamente as garras estão seguras ali. É o caso do crente quando ora, quando ele cai de joelho na presença de Deus, pode assegurar que não tem vento, não tem tempestade, não tem demônio para poder derrubar a família de um crente, porque só um crente dentro de uma casa, o resto já está com a luz, cabeça